Valtônio, tudo bem? Finalmente, estamos conectados. Prazer em te ver, cara. Prazer em te ver, Luiz. Tá bom? Tô bem, né? Medida do possível nesse ano esquisito, né, cara? Ano difícil, né? Muito complicado. Estava vendo aí teus comentários e tudo, a realidade no mundo afora e agora também aqui com a gente, complicado mesmo. E eu estava te falando, porque eu acho que essa data do combate ao tabagismo é muito importante. Eu acho que é um assunto que a gente acaba, às vezes, ficou... Uma vez estava conversando com o pessoal do combate ao câncer, até um DJCC que teve, tem um agora de novo, e estava falando sobre isso. O Brasil, eu tenho um certo medo que o Brasil e o mundo como um todo, mas no Brasil, a gente meio que deu as coisas como prontas, no sentido de que nós conseguimos diminuir de maneira importantíssima, né? Se eu não me engano, a prevalência caiu a metade, né? Você pode me Mais do que isso. Mais do que isso. Ela caiu a 40% nos últimos anos, mas se você lembrar, na década de 80, 90, nós tínhamos 36%, 35%, 36% da população tabagista. Hoje nós temos 9,5% no Brasil. Isso é fantástico. Agora, 9,5% num país desse tamanho significa 22 milhões de pessoas que fumam ainda. É muita gente, é maior do que muito país. Então, meu medo é que, como esse sucesso da campanha, ele acaba jogando um pouco contra, sem querer, porque a gente dá o trâmite por findo, né? Já fizemos o dever de casa, quando, na verdade, inclusive tem que se manter, porque novas gerações estão chegando. Perfeito. A gente estava discutindo, ano passado, antes da pandemia atingir a gente estava discutindo de maneira mais intensa o uso do vaping, com as suas consequências também. Quer dizer, no fundo, é uma maneira que a indústria tem de entregar o produto dela, né? Que é a nicotina. Então, a gente tem que... O que você acha dessa coisa que a gente tem que voltar a bater forte nesse assunto, né? Muito. O Brasil atingiu esses resultados porque estabeleceu há muitos anos de que a gente deveria ter um Programa Nacional de Controle do Tabagismo. Isso, de fato, veio acontecendo ao longo dos anos, independente dos governos. Isso virou uma política de Estado. Então, acho que esses resultados são muito às custas dessa perseverança e a coisa não terminou. Você vê, como você mesmo disse, ultimamente a indústria do tabaco tem forçado uma barra imensa aqui no Brasil para introduzir os cigarros eletrônicos, né? A gente está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, o volume de casos de jovens internados em terapia intensiva com pneumonite química muito, muito importante, precisando de respirador, entubado. Teve até um caso já de transplante de pulmão. Enfim, situações muito graves. E, de novo, a indústria do tabaco sempre naquele argumento de que não, isso é menos nocivo para as pessoas que querem parar de fumar e focam no público-alvo, que são os jovens, que são os adolescentes. A gente sabe que hoje o tabagismo é uma doença pediátrica, né? A idade média de início do tabagismo é de 15 anos. Então, você vê a magnitude disso, a importância disso, e, de fato, a gente não pode amolecer. E a gente vê isso, né? Preocupa porque quando a gente olha esse número, esse dado que você falou, e o dado de que o câncer como doença avança de maneira mais importante nos países em desenvolvimento do que nos outros países, quer dizer, câncer não é coisa de país rico, né? Muito pelo contrário. O crescimento, quer dizer, quando você analisa os países todos, a gente tem um aumento da incidência do câncer para os próximos anos no mundo todo, e em especial nos países em desenvolvimento, onde esse crescimento vai ser mais acelerado ainda por uma série de razões, mas, enfim, isso é um fato, né? Então, nós temos uma expectativa de volume muito grande de casos novos de câncer, e quando a gente associa isso à questão do tabagismo, que certamente dos fatores causais, o que mais isoladamente leva ao desenvolvimento de várias doenças, e entre elas o câncer, é o tabagismo. Então, se a gente cuidar da questão do tabagismo e controlar, a gente vai estar ajudando muito em controlar o número novo de casos de câncer, os números novos de casos de câncer. Eu lembro do lançamento do primeiro Atlas do Câncer, que foi em 2008, 2009, no congresso lá em Dublin, e que a American Cancer Society, eu ouvi uma frase que me chocou pela primeira vez. Se todo mundo parasse de fumar de repente, 30% dos casos de câncer sumiam. Verdade. Isso é uma coisa muito, muito louca, né? Porque um terço dos doentes, das mortes, das consequências, e fora
queria que você falasse um pouquinho fora as outras doenças, né? Que a gente fala do câncer, mas o tabagismo ele é um parceiro, entre aspas, de problemas enormes, né? Pô, se você vê o volume, quer dizer, de acidentes vasculares cerebrais, de infartos agudos do miocárdio, tabaco relacionado, isso é imenso. Quer dizer, as doenças cardiovasculares são extremamente influenciadas pelo tabagismo. Se você associar isso a uma população diabética, então junta-se a vontade, a fome com a vontade de comer. Quer dizer, o sujeito que já tem uma predisposição associada a um agressor terrível, que é o fumo, que tem mais de 7.000 substâncias tóxicas, um cigarro, mais de 700 substâncias cancerígenas, realmente é uma catástrofe, é uma associação muito ruim. E me diz uma coisa, como é que está o panorama do combate ao câncer no Brasil? É lógico que a pandemia trouxe um transtorno enorme, uma preocupação a mais, né, por conta dos tratamentos que foram adiados, suspensos, mas queria que você desse um panorama para a galera que está acompanhando. Perfeito. Combate ao câncer, o controle do câncer, eu gosto mais de chamar de controle do câncer, né? Que isso deixou de ser uma briga, mas acaba que tem que haver uma programação, um planejamento para isso muito bem adequado. A gente tem evoluído nos últimos anos, quer dizer, existe hoje uma política nacional de controle do câncer, ela avança. O sistema público é um desafio imenso para o país. A gente agora com a Covid está vendo isso muito mais exposto, as vulnerabilidades e as dificuldades de acesso para o sistema público também. Enfim, é um desafio realmente muito grande pelas dimensões do país, pelas dificuldades de investimento, pela distribuição heterogênea de fatores socioeconômicos, etc. É um desafio. A gente tem avançado. Hoje nós temos no país um volume muito maior de centros oncológicos, de centros de câncer, credenciados pelo SUS, sejam eles filantrópicos ou não, mas ainda é insuficiente. Quer dizer, a capacidade de oferecer serviços, sobretudo de diagnóstico precoce, de diagnóstico mais inicial, a gente ainda tem aí uma dificuldade grande de acesso. Quando a gente fala em relação a tratamento, também, quer dizer, a gente ainda carece de equipamentos de radioterapia, tem um programa grande no país de aumentar o número de equipamentos de distribuição no país. Nós aqui da Fundação temos trabalhado muito na formação de recursos humanos para a radioterapia, para poder dar conta do aumento desse parque, mas ainda a gente deixa a desejar nos resultados que poderíamos ter, que o mundo, que já está um pouco mais à nossa frente, tem de resultados de tratamento do câncer. As custas, primeiro, de um diagnóstico mais precoce, mais inicial, e depois da possibilidade de acesso e de oferta de tratamentos adequados. Isso, Antônio, me fala uma coisa. Quando a gente evolui nesse controle, a gente muda um pouco o perfil de tipo de câncer que a gente trata, né? Ou seja, a gente tem um perfil agora. Se a gente conseguir atuar, a gente pode evoluir para uma situação melhor, né? Perfeitamente. Lógico, por exemplo, tem países que o câncer do colo do útero nem entra nas 20, 30 primeiras ou principais causas de câncer. Então, é óbvio que países que conseguiram controlar e fazer com que todas as mulheres façam seus exames preventivos, etc., você de fato, e quando você conhece o agente causal da doença, no caso, o câncer do colo do útero é um vírus, então você tem como atuar, agir e resolver. E praticamente você extingue aquele tipo de câncer, que infelizmente no nosso Brasil, no nosso meio, ainda é muito alto e leva muitas mulheres e causa um impacto imenso no país, do ponto de vista até financeiro, porque o custo do tratamento da doença avançada é muito alto, o sofrimento para a família e para os pacientes é muito ruim, é muito duro. Então, certamente a gente poderia ter já um cenário diferente com a implementação de fato em todos os estados de uma política de controle, por exemplo, do câncer de colo de útero bastante estruturada. Agora a gente tem vacina, nós até colocamos há poucos dias lá na Ponte Rio-Niterói um banner da Fundação chamando a atenção para as crianças vacinarem-se, né? A gente tem uma vacina eficaz e é importante que a gente vacine as crianças. Existe uma onda muito grande aí contra vacinas, mundo afora, né? Agora todo mundo querendo uma vacina para a Covid, e se Deus quiser ela virá, mas eu ouvi você falando que existe
um apelo e uma questão muito problemática aí, que é essa questão de não seguir os trâmites científicos adequados e corremos o risco de ter produtos não adequados e até com efeitos colaterais complicados, mas enfim. Então é possível hoje, por exemplo, no caso do câncer do colo de útero, você vacinando já as crianças, as mulheres participando dos programas de prevenção, etc., a gente reduzir, e um dia o câncer de colo de útero vai deixar de existir dentre os principais cânceres no nosso meio. O pulmão, a mesma coisa, quer dizer, câncer de pulmão é um dos principais cânceres, tanto em homens quanto em mulheres. É o que você falou, se as pessoas não fumassem, a gente teria um cenário completamente diferente, tanto no mundo como aqui. Mas a gente sabe que isso é uma doença, a OMS a classifica muito claramente, é uma dependência importante. A nicotina causa uma dependência absurda. Em segundos depois de uma primeira tragada, a nicotina já atinge o sistema nervoso central, como você sabe, e isso não é simples tratar. A gente compreende quem é dependente de nicotina, sofre com isso, não é fácil, tem síndrome de abstinência quando tenta, enfim, então é por isso que é importante às vezes até procurar ajuda, e o país tem uma estrutura bem montada de ajuda para quem quer parar de fumar. Isso é um trabalho muito interessante, quer dizer, eu acompanho mais proximamente o trabalho do INCA, né? O grupo foi pioneiro até nessa abordagem multidisciplinar do tabagismo, que tem que se entender isso, né? Tabagismo é doença, tabagismo precisa não só do médico dizer, não só às vezes do médico ajudar com o medicamento, ou seja adesivo, ou seja um antidepressivo, uma coisa desse tipo, mas tem toda uma associação. O psicólogo, o preparador físico, todo mundo pode participar nessa aí sim, uma briga para tentar parar de fumar. E é uma briga até dura. Eu nunca fumei, mas eu acompanhei pacientes que penavam com isso, né? Não é simples. E hoje o país está estruturado para isso. Todas as secretarias de saúde de todo o país têm grupos de controle e de tratamento do tabagismo. Pelo SUS, gratuito. Se você discar lá no 156, no Disque Saúde, no número 2 depois, você cai direto na questão do controle do tabagismo. E eles orientam mais próximo da sua casa, da sua cidade, onde é que tem um local que você possa ter ajuda. Isso varia muito, desde uma ajuda de grupo, que pode estar se reunindo para ajudar um a apoiar o outro, como psicólogos estão envolvidos, você tem enfermeiros envolvidos que sabem aconselhar, e médicos também preparados para que possa ajudar no caso de que, se for preciso usar uma nicotina, uma reposição de nicotina, ou mesmo um antidepressivo, etc. Eu acho que as pessoas estão falando sobre câncer em geral aqui na nossa timeline. Eu acho que uma coisa que tem me impressionado quando acompanho os congressos, que são muito interessantes, congressos de oncologia, principalmente, duas coisas me chamam a atenção. Primeiro, quando você descobre, quer dizer, eu descobri há mais tempo, graças a Deus. Isso você falou. Existem maneiras de prevenir o câncer, né? Não só o Tidu quer saber, que está sempre com a gente aqui, queria confirmar, a vacina do HPV Síntido, que é ofertada no Programa Nacional de Imunização de graça para crianças, meninos e meninas. Perfeito. Os dois têm que tomar. Agora, também existe, né, Montoni, a questão de fazer a vacinação da hepatite para diminuir a chance de hepatocarcinoma. Perfeito. Isso, e uma coisa que as pessoas não conseguem, às vezes, ver, porque é um processo muito lento, né, progressivo. A gente está transformando o câncer, cada vez que eu volto do congresso, eu fico mais animado, porque a gente está transformando o câncer em uma doença administrável. Exatamente. Não tem essa perspectiva, né? Quando a gente olha lá atrás, eu, na minha época de residente, mudou tanta coisa, quer dizer, as cirurgias mudaram. A gente tratava câncer de mama com uma mastectomia radical, a Halsted, que chama, que tirava a musculatura, a mama toda, independente do tamanho da lesão. Hoje você faz a ressecção da lesão, reconstrói, praticamente sem uma mutilação, e fica muito bem esteticamente. Você controla a doença, você tem um arsenal terapêutico que mudou. Nas doenças hematológicas, há 20 anos atrás, 80% de crianças com linfoma, leucemia iam a óbito, 20% curavam. Hoje é exatamente o inverso. 80% ou mais se curam e só um número mais reduzido, muito menor, é que não consegue se curar da doença. Com arsenal terapêutico, radioterapia, químio, cirurgias, etc.,
A gente consegue hoje, num tratamento multidisciplinar, com um diagnóstico correto, adequado e a tempo, você controla a doença. Às vezes você não consegue, e hoje cada vez mais, se você não consegue eliminar completamente a doença, você vai levando os pacientes com controle sem progressão da doença por muitos anos. Eu canso de ver pacientes que têm doença metastática, quer dizer, já tem nódulos em outros lugares, com tratamento, interrompe, depois muda um pouco o esquema terapêutico, prolonga, vai, e estão vivos há 8, 9 anos com doença, coisa que a gente jamais imaginou que fosse acontecer. Alguém se apresentava com uma metástase, era o sinônimo de final de vida. Então, o câncer está se tornando uma doença crônica, controlável, e em grande parte das vezes, mesmo na nossa realidade, quando a gente tem ainda um volume grande, em torno de 60% dos casos já se apresentando com doença estágio 3, doença mais avançada, mais de 50% desses pacientes se curam. Né? As pessoas têm uma ideia errada, que tem diagnóstico de câncer, está fadado a falecer. Não é verdade mais isso. Das doenças crônicas, o câncer é uma das mais curáveis, né, hoje. Então, isso tende a melhorar mesmo. O que você está vendo é isso, é o que a gente vê nos congressos, ano a ano, né? A gente vê cada dia resultados muito melhores, tanto de cura como de controle da doença, dos sintomas, com ótima qualidade de vida para os pacientes. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, depois de residente, já tem lá, se vão 30 e muitos anos, se alguém falasse melanoma, né, do câncer maligno, dizia assim, olha, é mais fácil procurar um advogado, porque o médico não ia te oferecer nada. Isso, literalmente falando, infelizmente era assim. E hoje em dia você tem o presidente Carter, que é o grande garoto propaganda do tratamento do melanoma metastático, com duas metástases cerebrais em épocas diferentes tratadas, né? A imunoterapia é outra coisa que tem mudado o panorama do câncer de uma forma muito radical, né? Inclusive o câncer de pulmão, né? Perfeito, porque na realidade houve um divisor de águas, a meu ver, nessa história toda, que foi a questão do genoma. Quando a gente começou a desenvolver, abriu o genoma humano e começou a estudar as alterações, a gente percebeu que praticamente tudo que acontece na gente é por causa de alguma alteração nessa cadeia de DNAs que aí acontece. E aí conseguiu-se identificar uma série de alterações e de problemas nestes mecanismos de doença que você consegue metabolizar e entender os mecanismos e produzir medicamentos que têm efeito exatamente bloqueador dessas vias que induzem a progressão do tumor ou o crescimento do tumor. Então, a gente evoluiu muito. Eu vivenciei a questão do melanoma desde o início, como eu sou cirurgião, melanoma e cirurgia oncológica, melanoma é o que a gente vê, né, com uma frequência. E era isso, o que tinha de tratamento era só ressecção cirúrgica nos casos iniciais. Quando evoluía para as metástases, eram aquelas grandes retiradas de linfonodos, etc., mas com uma falha a curto prazo muito alta e aparecia com metástases no pulmão, etc. Hoje, isso, ainda existe casos assim, mas hoje a gente tem um arsenal terapêutico que, obviamente, a cirurgia ainda é o primeiro ferramenta de tratamento do melanoma. Você tem que tirar a lesão, nos casos em que for preciso e necessário, você tem que tirar os gânglios, os linfonodos daquela região, mas hoje até isso já mudou. A gente, com o advento de linfonodos sentinela, de marcadores, a gente só faz a retirada dos gânglios em casos selecionados. Então, você não acrescenta para o paciente nenhuma morbidade, nenhuma complicação da retirada dos linfonodos e controla a doença. E a imunoterapia, que antes limitava-se a gente até tirar, teve época que a gente tirava sangue do paciente, trabalhava no laboratório para poder reinfundir e criar anticorpos contra as células do melanoma. Quer dizer, esse conhecimento do genoma fez com que a gente pudesse entender melhor também o mecanismo de ação dessas células de melanoma, que tem um efeito, do ponto de vista da imunidade, muito ativas, e hoje a gente tem medicamentos impressionantes, quer dizer, pacientes que a gente vê disseminados num PET ou numa imagem nos pulmões, ossos, e você faz o tratamento e repete algum tempo depois e desapareceram todas as lesões. Isso não é um caso anedotal, não. Quer dizer, tem um volume e um percentual de pacientes que respondem muito bem a essa nova imunoterapia. Então, eu acho que isso é muito promissor, eu acho que é importante. A gente sabe que tem muita gente estudando
muitos dos tipos de câncer e certamente, e de uma maneira muito mais acelerada, a gente vai ter respostas muito mais positivas e certamente mais gente vai estar se curando. Eu queria agora que você falasse uma coisa que a Elisa perguntou aqui, que é qual a relação do tabagismo com, já que nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, né? A importância do tabagismo como fator de risco para o paciente de coronavírus. A gente viu algumas publicações no início da pandemia e logo depois, principalmente vindo da China, em casuísticas bastante grandes, mostrando que, quando se comparou os pacientes Covid internados que fumavam e que não fumavam, os tabagistas apresentavam um volume de complicações e de agravamento da doença muito maior, 2 a 4 vezes maior do que o do grupo de não fumantes. A gente não entendia muito bem por quê. Alguns outros estudos repetiram esse achado, mostrando que o grupo de tabagistas tinha um prognóstico em relação à Covid pior. A doença se apresentava de uma maneira, às vezes, mais grave, com comprometimento pulmonar mais intenso, etc., comprometimento vascular. E aí, entendendo agora um pouco mais esses mecanismos, e alguns outros estudos vieram mostrando que a gente tem ali uma proteína, uma ACE2, quer dizer, uma proteína que facilita ou não a entrada dentro da célula pulmonar do vírus, e ela concorre com a nicotina. Os produtos do cigarro também propiciam que essa proteína abra esse caminho. Então, você imagina, se eu estou fumando e o fumo faz com que eu tenha um mecanismo de proteção da célula que fica lesado e abre esse mecanismo de proteção, e aí vem o Covid, que precisa dessa porta aberta para entrar, é uma associação catastrófica, né? Cigarro e Covid, realmente, e a gente está falando de 2 pandemias, né? Quer dizer, de uma pandemia ultra atual, que é a do Covid, e uma pandemia que já não é tão nova, que é a do tabagismo, numa associação muito ruim para a raça humana, né? E sem contar, provavelmente, também o componente endotelial, que os produtos químicos do cigarro lesam a parede das artérias de uma maneira importantíssima, e a gente sabe que nos casos de Covid, essa agressão à parede das artérias também faz parte assim, desse complexo de sintomas e problemas que a gente vê, né? Então, então, já de cara, ele diz o seguinte, é o pior dos mundos para o paciente, né? Porque se a gente juntar obesidade e tabagismo, você vai ter 2 processos inflamatórios crônicos somados, de caminhos diferentes, né? Exatamente. E, quer dizer, você, com esses fatores de agressão, tanto do endotélio vascular, quanto da própria célula da permeabilidade para dentro dos pulmões, tem tudo para a coisa evoluir de maneira muito ruim, que é o que a gente tem visto algumas vezes, né? A gente sabe que as substâncias tóxicas do cigarro produzem efeitos ultradeletérios dentro da parte que reveste os vasos por dentro, como você disse. A gente tem exemplos muito característicos de doenças vasculares periféricas que são terríveis. As pessoas vão tendo que amputar o dedo, depois amputa um membro, a mão, por causa dessas obliterações da microvascularização, às custas dos efeitos das substâncias do tabaco. Quando você tem, então, esses 2 mecanismos que concorrem no nosso organismo, realmente é uma associação terrível. As pessoas podiam aproveitar, já que a gente está no Covid, Fala logo, né? E precisamos se proteger, aproveita a oportunidade. A gente sabe que um dos principais fatores que ajudam a pessoa que fuma a parar de fumar é o desejo de parar de fumar. Então, quer dizer, já existe mais do que informação suficiente para saber que isso é uma associação terrível. Então, aproveita o ensejo, aproveita que a gente está num momento de pandemia, que a gente está se cuidando, que tem que usar máscara, enfim, que a gente tem que manter distância, etc. Para de fumar, faz um esforço. Até porque o fumante, para fumar, tem que tirar máscara, né? Então, complica a vida de todo mundo. Piora. Não, e se a gente for ainda falar um pouco dos outros maneiras de fumar, se pensar no narguilé, por exemplo, que você compartilha o bocal numa sessão de narguilé, nos países onde isso é muito mais utilizado, foi até proibido o uso em ambientes públicos, etc., para evitar essa contaminação por passar o bocal para todo mundo, mas também é uma catástrofe. Quer dizer, uma sessão de narguilé que dura em torno de 40 minutos, é a mesma coisa que você queimar ou fumar 100 cigarros.
É uma loucura, as pessoas não têm ideia disso, porque acham que aquilo vai no meio líquido, numa água, uma fumacinha, não faz mal, é uma catástrofe. Então, eu acho que é uma oportunidade que as pessoas podiam, já que nós estamos aí todos mobilizados em nos proteger, em proteger o outro, a quem a gente gosta, acho que tomar uma decisão como essa não é fácil, a gente sabe que não é simples, às vezes é preciso ajuda, mas acho que vale o esforço. Eu tenho que dar aqui, vou dar aqui em público os parabéns ao Marco Túlio, que a gente já viu o esforço dele para parar, né? Sogro da minha filha, está brigando ali, conseguindo parar de fumar. Continue firme, a gente está aqui para te ajudar, né? É isso aí. O Eugênio está perguntando já algumas vezes, eu já digo para o Eugênio que a gente vai falar sobre enfisema qualquer dia desse. Então ele quer saber o que é pior, se é o câncer ou o enfisema, porque também tem o componente de destruição pulmonar por causa do cigarro, né? Eugênio, eu não sei te dizer o que é pior, não, sabe? Eu acho que o bom é não ter nenhum deles, né? E a gente sabe que uma das boas maneiras para evitá-lo é não fumar. Então, esse é o começo da história. Uma vez com o diagnóstico de câncer, um câncer de pulmão ou um enfisema, é um sofrimento imenso para quem tem. Óbvio que muita coisa melhorou, como o Luiz Fernando disse, a gente tem hoje possibilidades cirúrgicas, possibilidades de medicamentos muito mais eficazes do que nós tínhamos antes, mas ainda é de um sofrimento muito grande. Não só o câncer de pulmão, mas também a doença pulmonar obstrutiva, o enfisema pulmonar, principalmente aquele enfisema na fase mais avançada, com necessidade de oxigênio, quer dizer, a qualidade de vida de quem passa por isso é muito ruim. Então, eu não sei te dizer o que é pior. O pior é melhor não ter nenhum dos dois, né? E a melhor forma de evitá-los é não fumar. E tem que lembrar, acho que só faltou a gente comentar aqui que o tabagismo não tem a ver só com câncer de pulmão, né? No espectro do câncer, das doenças malignas, ele tem um papel importante no câncer de cabeça e pescoço, o câncer de bexiga, enfim, tem inclusive câncer de estômago, tem alguma influência, mas principalmente cabeça e pescoço, bexiga, são tumores que praticamente aparecem muito frequentemente nos fumantes, né? Lembrar o esôfago também, e principalmente a associação do câncer do esôfago com álcool, com bebida alcoólica, né? Eu não me lembro, na minha vida de cirurgia, de oncologia, etc., são raríssimos os casos de um paciente com câncer de esôfago que não seja tabagista e alcoólatra, ou um ou outro, ou, na maioria das vezes, os dois, né? Então, esses são fatores de risco, né? Então, tem o câncer do pâncreas, que tem relação com o tabagismo, o câncer de bexiga tem relação com o tabagismo, o câncer de mama tem relação com o tabagismo. Então, enfim, não é só o câncer de pulmão, a gente fala muito do câncer de pulmão porque, na grande maioria das vezes, ele é o principal agente causal, né? Em 80% dos casos ou mais tem relação com o tabagismo, mas existem outros cânceres que também sofrem impacto das substâncias tóxicas do tabaco. Eu sei que eu posso dizer aqui o meu relato pessoal. Eu passei a vida inteira preocupado que minha mãe ia ter câncer de pulmão e ela, infelizmente, faleceu de um câncer de base de língua por ser grande fumante de longa data. E é aquela história, não passa nem na cabeça. Eu era médico, minha preocupação era o pulmão, DPOC, câncer de pulmão. Quando a gente olhou para o lado, a coisa levou minha mãe embora. Né? E é isso, quer dizer, os cânceres de orofaringe, de cabeça e pescoço têm relação direta com o fumo, e aí chama atenção e faz a gente lembrar também das outras formas de fumo, né? Do charuto, do cigarro de palha, do mascar no interior muito o tabaco. Isso causa alterações importantes nas células diretas de contato com essas substâncias, na mucosa da gengiva, da língua, etc., e pode desenvolver câncer. E aí, só para amarrar, nesses cânceres de cabeça e pescoço, o HPV volta a aparecer na lista, então a vacina mais importante ainda. Exatamente. Porque também... Tudo isso acaba se falando e é importante, por isso a importância de se prevenir desses fatores que a gente sabe que são causais, vacinar quando tiver vacina, o que tiver de vacina, seja hepatite, seja HPV, enfim, evitar fumar. Isso tudo a gente sabe hoje, você disse no começo, mas se a gente fizer essas coisas direitinho e evitar esses agentes causais, nós vamos estar reduzindo em torno de 40%
os novos casos de câncer. Ô, Tony, quero te agradecer muito. Nosso tempo está acabando aqui. O Instagram vai derrubar a live, você não consigo salvar. E ela vai ficar salva no IGTV do meu canal e também vai para o YouTube. Depois eu te mando o link. Obrigadão Ok, por Luiz. participar. Prazer em falar com você, com todos vocês. Estamos à disposição para bater papo uma outra oportunidade, quando você quiser. Obrigado de novo. Prazer em te ver. Mesmo Prazer em te ver. Um Grace, abração. Amanhã tem mais. Amanhã nós vamos falar sobre uma coisa interessantíssima, que é o seguinte, tá todo mundo, sabe de quê? De fone de ouvido, né? Imagina aquele pessoal, um está em home office, o filho está estudando, o outro está vendo o filme, todo mundo de fone de ouvido cada vez mais. E o ouvido da gente pagando a conta desse fone, desse volume todo. E também falar sobre um troço chatíssimo, que é o tal do zumbido. Amanhã vamos falar com a doutora Tanit Gans, de São Paulo, que vai falar para a gente sobre isso. Gente, espero vocês todos amanhã às 7 horas da noite de novo aqui na nossa live. Até mais, gente. Beijo. Ok, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, um abração.